Vamos então para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar as melhores oportunidades que tivemos. O nosso índice, aqui, ele já abre na máxima de sexta-feira, porém ele não chega esticado, então a gente não consegue operar nessa região. E também, mesmo ele segurando quase, praticamente nos 50%, com a liquidez dos 152 mil, ele não chega tão esticado assim, então fazer um trade aqui seria muito arriscado. Então, logo no começo do mercado, eu abri mão de tentar caçar topo. Eu tinha a única zona vendedora que era os 153 mil. Então aqui eu não estava pensando em nada. Se ele chegasse aqui, eu pensaria em vender. Caso contrário, eu não tentaria vender antes. Por quê? Porque aqui ele deixa quase um pivô de baixa. Aqui ele faz um zigue-zague, é difícil fazer essa leitura. E aqui ele deixou um topo duplo ou uma falha de estrutura. Porém, essa liquidez aqui é muito fraca, então é muito difícil de considerar. Então, mesmo quem vendeu aqui se arriscou muito nesse trade e é coisa que eu não gosto de fazer. Para mim não vale a pena ficar caçando o topo sem ter uma zona de liquidez forte. Então, ele não chegou lá nos 153 mil e para pensar em compra, eu teria duas opções. A FIBO do dia, pensando em comprar aqui, mas aqui ele não deixou nenhum gatilho e também o volume vendedor estava muito forte, não teria por que eu comprar. Assim que ele passa da minha retração Fibonacci dessa movimentação de alta, eu tenho que pensar na liquidez que nós tínhamos nos 152 mil. Aqui seria a região mais próxima de compra para mim. E também nós tínhamos uma retração Fibonacci. A melhor seria a do topo do dia, até então, com o fundo de sexta-feira, do último pregão. Aqui sim nós temos a região de compra, onde após a movimentação de alta, ele retraiu, parou na liquidez dos 152 mil. E aqui ele deixa o nosso gatilho de compra. Após o nosso gatilho de compra, nós pensamos em sair. Marcamos os pontos de saída. O alvo mínimo seria essa retração da movimentação de baixa. Aqui ele já pagou a nossa meta de 300 pontos. No 61,8% ele pagou os 500 pontos. Carregar até o topo seria um pouco mais arriscado. Provavelmente o trader iria proteger aqui e quando ele rompesse esse topo, ia colocar o stop aqui, talvez aqui, e ia tirar em algum momento nessa retração. Então, usando o nosso método com a retração Fibonacci mais liquidez, nós temos uma compra na mínima. Do topo ao fundo depois ele parou nos 50% dessa retração de alta e também nós temos a FIBO do dia, do topo do dia ao fundo do dia, onde o mercado dá uma pausa nessa alta aqui nos 50%. Depois dos 50%, ele para novamente nos 50% de baixa. Então você pode ver FIBO em várias movimentações do dia de hoje. Aqui era 1h da tarde, o volume já estava bem baixo e você pode ver que o mercado já não deixou mais oportunidades. Então nós temos o 61 aqui com liquidez, 50% aqui dessa FIBO, 50% dessa outra FIBO. E aqui o mercado já estava morrendo, então nem vou contar essa FIBO que a gente tinha aqui. Uma coisa importante que eu estava quase deixando passar, aqui no 153 mil nós tínhamos uma região de liquidez importante. Aqui o mercado não tinha capturado essa liquidez ainda. Quando ele chegou no 153 mil, você vê a quantidade de ordens que foram acionadas aqui, que foram lotes trocados, né? E aqui o mercado deixa um pivô de baixa. Então, olhem só o contexto. Liquidez dos 153 mil, após o mercado esticar, pivô de baixa, nós vendemos aqui até a FIBO. Então, uma venda aqui também está dentro do meu método. Agora, olhando para os índices internacionais, eu fiz a minha compra em SP500, que foi onde eu bati a minha meta. Foi exatamente aqui. Mandei para os meus alunos, inclusive, esse trade. No caso, eu posicionado nesse trade. Aqui ó, está a minha compra, a minha proteção. E aqui teve um momento que o mercado explodiu aqui para cima, capturando a liquidez dessa máxima, que foi onde eu tinha saído. Então, qual foi o racional desse trade? Aqui você pode ver os topos nivelados, que foi rompido nessa alta. Depois ele retrai nesses topos, que seria ponto de liquidez. Após retrair nos 50%, eu faço a minha compra no pivô de alta, stop aqui na mínima. Quando o mercado para aqui no 61,8%, eu protejo meu trade exatamente aqui nesse fundo. Depois ele dá continuidade nessa alta e vai pegar a liquidez aqui desse topo, que é onde eu saio do meu trade. Depois, nos 15 minutos, eu tinha marcado na análise pré-mercado uma FIBO desse fundo até esse topo. Vamos lá aqui então no Discord, S&P 500, 8h30, dia 3 de dezembro, FIBO desse topo até o fundo. Aí os alunos copiam o topo da meia-noite 15 do dia 30 e o fundo do dia 31 de outubro às 14h15. Que é exatamente os topos e fundos que eu marquei. Após, então, essa movimentação de baixa, o mercado retraiu até o 61,8% aqui nesse topo, e aqui no 1 minuto a gente consegue
consegue ver mais uma vez o nosso gatilho de entrada, stop na máxima. Primeira coisa que você faz é marcar a fibra do topo até o fundo. Ele passa reto nessa retração Fibonacci, então a gente consegue ficar posicionado. Uma movimentação bem forte, com bastante fluxo. Quando chega nesse fundo aqui, ele passa reto. O próximo ponto de liquidez está agora nesse fundo. E aqui sim, ele dá uma travada e provavelmente você estaria próximo dessa região com um retorno 7 vezes maior do que o seu risco. Então aqui é um excelente trade para a gente. Com essa região que eu mandei antes às 8h30. E aqui na mínima do dia nós temos um gatilho também de alta, mas o contexto não estava tão favorável assim. No Dow Jones também tínhamos um trade. Primeiro a gente confere os estudos. Então, às 8h28, a FIBO do topo a esse fundo para vender lá no 61. Não foi onde ele segurou, foi na FIBO de compra desse topo até o fundo. Então vamos lá nos 15 minutos. Essa FIBO aqui, ó, desse topo até esse fundo. Aqui ele retrai até os 50%. Então no 1 minuto eu venho aqui, também fiz essa compra. E aqui no nosso gatilho, stop na mínima. Após acionar a nossa compra, a gente marca a FIBO do fundo ao topo. E dessa movimentação de baixa, ele retrai até o 61,8%, onde ele também segura e desenvolve esse trade que ele cai praticamente reto. E depois dessa movimentação de baixa, marcamos aqui do fundo ao topo. E você pode ver que ele crava exatamente a retração de 61,8% dessa baixa. E olha o que eu acabei de ver também. Vou primeiro excluir todos os estudos, colocar no gráfico de 1 hora e marcar do topo até o fundo. Porque eu vi que aqui, no 1 minuto, ele tinha deixado o nosso gatilho de compra. Então eu fui conferir para ver se tinha algum contexto favorável para fazer essa compra na mínima. E aqui a gente tem essa FIBO marcada desse fundo ao topo. Aqui a gente tem um fundo aqui nesses fundos e esse topo marcando um pullback após o rompimento desse topo. Então aqui a gente tem duas regiões de liquidez, que foi exatamente onde a gente tinha esse gatilho de compra, que aí sim faria sentido carregar uma compra desse fundo até uma próxima retração Fibonacci. Então a gente tem uma compra aqui, outra compra dessa FIBO aqui, e depois ele segurou nessa FIBO de 61,8%, onde ele faz toda essa movimentação aqui de baixo. Então essas foram as melhores operações de hoje, os melhores trades de hoje, sempre usando Fibonacci e pontos de liquidez, comprando barato e vendendo caro. Caso você queira receber essas regiões e aprender a marcar esses pontos como eu faço, acesse aqui abaixo no link da descrição o meu curso completo e aqui você vai ter todas as informações necessárias para adquirir o meu treinamento. Então é isso, valeu, falou e até mais.